Estamos iniciando hoje as 8 semanas de oração aqui na Canção Nova em São Paulo, pela cura através do perdão. E com a graça de Deus, nós já vivemos isso muitíssimas outras vezes aqui, não é? Nesse tempo no qual tenho exercido o meu ministério aqui. Mas agora nós temos a alegria de ter muitíssimas pessoas vivendo isso conosco. Em todo o Brasil, também além Brasil, através da TV Canção Nova. E meus irmãos e minhas irmãs, isso não é avesso, obviamente, à liturgia. A gente vai encontrar na liturgia os elementos que nos sinalizam a importância de perdoar para receber a cura que Deus quer realizar na nossa vida, na nossa história, na dimensão psíquica, afetiva, emocional, espiritual, relacional, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Jesus muitíssimas vezes falou do perdão. Esse é um tema profundamente bíblico, está concretamente no Evangelho. E para que nós adentremos bem nesse primeiro dia dessas nossas 8 semanas, que compreendem também o momento que precede a missa, o momento posterior à missa, que é a adoração que nós temos aqui, após a missa, vamos agora cantar juntos, abrindo o nosso coração, para que verdadeiramente Deus possa realizar em nós o que nessa noite Ele deseja realizar. Levanta os seus braços agora, você que está aqui, você que está em casa, e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me abro à Tua graça, eu me abro à Tua graça, eu me abro à ação do Teu Espírito, eu me abro à ação do Teu Espírito, eu me abro à força eu me abro à força e à eficácia presente na realização deste sacramento. Presente na realização deste sacramento. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz, sentir Tua presença aqui, comungar-te no Teu corpo, comungar-te no Teu corpo, na Eucaristia, comungar-te na Tua palavra. Eu quero tocar em Tuas vestes, eu quero receber toda a cura, quero receber toda a cura, toda a restauração, toda a restauração, toda a plenificação, toda a plenificação, toda a felicidade que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para mim, e que o Senhor quer realizar, que o Senhor quer realizar na minha vida, na minha história, em tudo que tenho e sou. Eu me abro, Senhor. Sara-me, sara a minha história, cura as machucaduras, da minha alma, cura as dores, presentes nos enredos da minha história. Faz-me renascer, Jesus, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Eu me abro a tudo que o Senhor deseja realizar, no meu coração, e na minha vida nesta noite. Podes curar, podes mexer, podes libertar, podes realizar a sua salvação. Eu quero, Senhor, eu me abro, Senhor. Cura-me, sara-me, venha tratar o meu coração, as minhas emoções feridas, os meus afetos estragados, desordenados. Eu me abro ao Teu amor. E cantemos juntos agora. Eu sei, de tantas formas eu tentei, achar uma cura para mim. Cante isso. Uma cura para mim. Busquei tantas formas de calar a dor, mas falhei. Cansei de tentar me enganar. Senhor, o que eu preciso está em Ti. O que eu preciso está em Ti. Vem curar, vem curar
Levanta os seus braços, minhas feridas e sanar a dor que ainda existe em mim. Preciso ouvir a tua voz, cante isso. Preciso ouvir a tua voz, sentir tua presença aqui, tocar em tuas vestes, eu preciso. Permita-me ficar aqui, debaixo de tuas asas, aonde eu sei que eu posso descansar. Levanta os seus braços, cura-me, sara-me, vem tratar meu coração, ó Senhor, meu Senhor, vem tratar, vem curar meu coração. Só precisas me tocar, só tu podes me curar. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração, ó Senhor, meu Senhor, meu Senhor, vem tratar meu coração, curar meu coração. Só precisas me tocar, sei que podes me curar, Jesus. Uma vez mais, cante esse refrão, mas cante com fé. Levanta bem os seus braços. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração, vem tratar meu coração. Canta com fé. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só tu podes me tocar, só tu podes. Canta de novo isso com fé. Cura-me, sara-me, vem tratar meu coração. Ó Senhor, meu Senhor, vem curar meu coração. Só tu podes me tocar, só precisas me tocar, só tu podes me curar. Que podes me curar, Jesus. Cante isso, só você agora. Cura-me, sara-me, vem tratar, ó Senhor, meu Senhor. Só tu podes me curar. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos sentar agora, você que está aqui. Como é bom nós começarmos cantando isso nessa Eucaristia, nessa segunda-feira, neste tempo forte que estamos começando hoje a experienciar aqui em São Paulo, e que muitíssimas pessoas também através da TV Canção Nova vivem conosco. Estamos iniciando hoje, nesse tempo forte, nessa liturgia riquíssima, essas 8 semanas de oração, através das quais nós rezaremos pela cura que Deus quer fazer no nosso coração e sobretudo através do perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus no Pai Nosso e muitíssimas outras oportunidades no Evangelho, Ele falava que sem perdoarmos, nós não receberíamos o perdão de Deus. E consequentemente não receberíamos tudo aquilo que Ele tem para realizar, para fazer, para transformar no nosso coração. Quanta cura, quanta libertação. E não só cura e libertação, que eu acho que essas categorias, cura e libertação, elas estão um pouco batidas, não é? Às vezes as pessoas não entendem o que elas querem dizer e acham que é uma mágica, né? A gente que fala, eu vou na missa porque a missa é de cura e libertação. Toda missa é de cura e libertação, Jesus está nela, né? Na Eucaristia, Ele que liberta de todo mal, Ele que cura as feridas da alma. A missa é missa por si só, é lógico. Na missa nós rezamos, às vezes por algumas temáticas específicas, mas a missa é um valor por si só. E na missa, muitas vezes, nós aprendemos a pedir perdão a Jesus, pedir perdão a Deus pelas nossas ofensas, entendendo já pedagogicamente, com o instrumental litúrgico, o quanto é importante perdoar para de fato ser abençoado por Deus, para de fato receber tudo que Deus tem para realizar na nossa vida. O perdão é essencial. O perdão é essencial para que você seja abençoado,
para que eu seja abençoado, para que nós sejamos abençoados. O perdão é essencial para que nós alcancemos a felicidade que Deus tem para nós. Gente, e depois de tanto tempo, olha, Jesus falava de perdão no Evangelho há mais de 2000 anos atrás. E agora isso foram descobertas do século XX. Hoje em dia a psicologia fala com maestria quantos males causam, principalmente numa perspectiva psicossomática, quantos males causam a ausência de perdão, a mágoa cultivada, cultuada no coração. Gente, hoje a medicina, a psicologia atesta com maestria que existem doenças, enfermidades que são frutos direto e concreto da falta de perdão, das mágoas que nós vamos acumulando, cultuando no coração, não é? A gente cultua aquilo sobre o qual a gente dispensa tempo, cuidado. Quantas pessoas se tornaram refém das mágoas, dos recalques, dos ressentimentos, e com isso foram perdendo a qualidade de vida. Quando eu e você não perdoamos, quando eu e você alimentamos mágoas, ódios, ressentimentos no coração, meu irmão e minha irmã, nós somos os maiores prejudicados. Eu sei que não é simples, eu sei que é complexo, que às vezes existem circunstâncias nas quais as pessoas nos feriram muito, as pessoas nos machucaram muito, às vezes circunstâncias na família. Esses dias eu encontrei uma senhora que me dizia, uma senhora já dos seus 70 e reticências, né, alguma coisa, uma senhora já de idade, que me dizia: padre, me contando o que o pai dela fazia com ela quando ela era criança. Era um homem muito rude, muito ignorante, e com certeza teve uma criação e uma formação também muito dura, e ela sofreu atrocidades na sua infância, apanhou de todo quanto é forma que você imaginar. Seu pai não a deixava comer à mesa com o restante da família, era tratada igual um bicho, igual um animal. Eu sei que a mágoa no coração de uma pessoa como essa é uma mágoa complexa, é uma mágoa enraizada, de base já, na sua compreensão, na sua constituição enquanto pessoa. E tantas outras mágoas, não é? Que às vezes têm raízes profundas dentro de nós, coisas complicadas, gente, coisas sérias que nós fomos vivendo. Mas o Evangelho, mas Jesus nos apresenta como uma condição de possibilidade para a felicidade, o perdão. Ou seja, nos desprendermos das mágoas, dos ódios, dos ressentimentos. Porque quando nós cultivamos essas coisas no coração, por mais que nós tenhamos, entre aspas, razão, os maiores prejudicados somos nós mesmos, que perdemos a qualidade da vida emocional, da vida afetiva, da vida psíquica, da vida relacional. Ou nos tornamos céticos com relação ao amor, não acreditamos mais, porque nos magoamos. E essa questão da mágoa, da ausência de perdão, ela tem tantas ramificações na nossa vida. Por isso que nós dividimos em 8 semanas. E gente, diante daquilo que a liturgia nos apresenta, você percebeu que São Paulo estava falando de uma escolha, de um projeto de Deus com P maiúsculo na vida dele, na vida daqueles cristãos de Roma, porque ele escreveu a carta aos romanos, não é? Os cristãos de Roma. E com certeza, consequentemente, ele falava também do projeto de Deus, da escolha de Deus na minha, na sua, na nossa vida. São Paulo estava falando do belíssimo projeto de amor que Deus tem para comigo e para com você. Você sabia disso? Você que está aqui, você que nos acompanha em casa, Deus tem um belíssimo, um lindo projeto de amor para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que nos acompanha em casa, você que está aqui, Deus tem um lindo projeto de amor para a sua vida. Um lindo projeto de amor. Você não foi criado por acaso. Você não é uma obra do acaso que está solto no mundo, não. Você foi criado, você é fruto de um pensamento amoroso, de um desejo amoroso de Deus. A sua vida tem muito valor, tem muito sentido. Como disse São Paulo na primeira leitura de hoje, sua vida é um dom. Existe um projeto lindo de amor de Deus para você. Um projeto de felicidade, como disse o profeta Jeremias. Mas irmãos e irmãs, pode ser que você que nos acompanha em casa, você que está aqui, quem sabe vivendo inúmeros conflitos familiares, conjugais, emocionais, espirituais, você pode se perguntar: mas Padre Adriano, onde que está esse projeto de Deus na minha vida? Se quando eu olho ao lado eu só vejo
frustrações, sonhos irrealizados, dores, feridas no coração. Onde que está esse projeto? Meu irmão, minha irmã, o projeto de Deus existe, mas muitas vezes ele não acontece porque existem impedimentos. E um desses impedimentos, na maioria das vezes, grande parte, são as mágoas, os ódios, os ressentimentos, as revoltas que nós guardamos no coração, sepultando a possibilidade do bem acontecer e se desenvolver dentro de nós e a partir do nosso interior para toda a nossa vida. Por isso que é importante nós rezarmos para que Deus nos liberte das mágoas, para que Deus nos dê a força de perdoar. E perdoar, como eu dizia no início, nem sempre é fácil. Perdoar muitas vezes é um desafio, principalmente quando a gente tem razão, quando a gente tem, entre aspas, motivos para cultivar a mágoa, porque ninguém tem motivo para cultivar a mágoa. Ninguém nasceu com a vocação de masoquista, de ser infeliz, de cultuar a infelicidade, porque quando você se prende à mágoa, consequentemente você se prende a um processo de infelicidade, de tristeza, de angústia, de amargura. A pessoa magoada, ela tem muita dificuldade de enxergar as coisas boas, ela tem muita dificuldade de acreditar nas pessoas, ela tem muita dificuldade de acreditar na própria possibilidade de ser feliz. Como disse São Paulo na primeira leitura, nós somos frutos de um projeto de Deus, e um projeto em andamento. Até mesmo quando nós estudamos teologia, nós aprendemos que a criação de Deus não é um ato único. Deus cria, salvando e salva criando, como nós aprendemos na teologia. Ele nos cria, e essa criação vai se aperfeiçoando à medida que a salvação de Cristo vai se atualizando na nossa história. A criação também está em status viatórios, está a caminho, está acontecendo, se atualizando dentro de nós. À medida que nós vamos nos tornando mais semelhantes a Deus, permitindo que Ele nos cure, que Ele nos devolva a capacidade original de amar, de perdoar, de ser como Ele, aí sim a criação dele vai se concretizando, se efetivando em todas as áreas da nossa história. Como nós estudamos na antropologia cristã, teológica. Mas meu irmão e minha irmã, esse projeto lindo de Deus existe sobre a sua vida. Padre, mas eu fiz escolhas erradas. Padre, mas eu errei no caminho. Estava tudo tão bem. Pode ser que você que está aqui ou que você que está em casa se pergunte: estava tudo tão bem, padre, mas eu entrei em um vício. Caí no vício da droga, padre. Padre, eu traí a minha esposa, meu esposo. Padre, eu fiz tudo errado. Ou apareceu uma coisa inusitada na minha vida, uma enfermidade. Meu irmão, minha irmã, o projeto de Deus não vai deixar de acontecer por causa disso. Se você fizer a sua parte, se você tirar os impedimentos que você precisa retirar, dentre eles a mágoa, esse projeto de amor, de vitória, de felicidade, vai sim acontecer na sua vida, e você precisa tomar posse disso. Porque Deus te criou para a felicidade, para concretizar esse projeto de amor, esse projeto de vitória. Você acredita nisso? Então aplauda esse Deus que te criou por amor. E que te quer feliz, É preciso retirar os impedimentos para a concretização desse projeto de amor de Deus. Retirar os impedimentos, dentre eles a mágoa. E hoje nós estamos conversando sobre a mágoa que muitas vezes nós nutrimos no nosso coração acerca de nós mesmos. Gente, perdoar-se não é fácil. Perdoar já é um desafio, não é? Agora, perdoar-se a si mesmo é um desafio muitas vezes mais complexo ainda. Porque quando você fala de perdoar a si mesmo, você está falando, consequentemente, de aceitar a si mesmo. Você está falando, consequentemente, de amar a si mesmo, de amar-se do jeito que você é. Você já percebeu? E isso muitas vezes fica nos enredos do inconsciente. A gente não consegue com muita clareza, às vezes, identificar esses mecanismos em andamento dentro de nós, mas com honestidade e analisa, quantas mágoas de nós mesmos nós vamos guardando na nossa vida, em algumas circunstâncias. Porque, meu irmão e minha irmã, nem sempre você é o que você gostaria de ser, nem sempre eu sou aquilo que eu gostaria de ser. Olha quantas coisas na sua vida
Preste atenção, você aqui, você em casa. Olha quantas coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, não deram certo, porque nós não fomos bons e competentes como nós devíamos ser. Não é verdade? Quantas pessoas chegam em mim e dizem assim: Padre Adriano, depois de alguns anos, né, amadurecidas ali pelos anos, a pessoa me diz: Padre, eu casei, meu casamento acabou, mas hoje eu reconheço que acabou porque eu também não tive sabedoria para lidar com a situação, porque eu também errei. Quantas vezes nós constatamos que nós erramos? E isso, por um lado, é sinal de sabedoria, porque a pessoa que vive sempre arranjando culpados para justificar as próprias infelicidades nunca vai conseguir ser feliz. Porque você percebeu que tem gente que para ela a culpa é sempre do outro. A culpa é do meu esposo, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu pai. Meu irmão, minha irmã, a maioria das vezes a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa, porque está nas nossas mãos. Deus te criou por amor e para felicidade, isso é óbvio, mas está nas suas mãos viabilizar o acesso para que a graça de Deus realize de fato esse projeto, concretize-o na sua vida. Mas para isso é preciso retirar esses impedimentos. Dentre eles a mágoa que você, que eu, que nós muitas vezes nutrimos com relação a nós mesmos. Perdoar-se a si mesmo é um dos requisitos para que a cura que Deus quer fazer se concretize em nós, no solo das nossas emoções, nos enredos da nossa história, no nosso psiquismo, no nosso jeito de nos enxergarmos. Gente, quantas pessoas não conseguem ser felizes porque possuem uma autoimagem profundamente deturpada. A pessoa não acredita em si mesma. A pessoa se vê de maneira sempre pormenorizada, pejorativa. Preste atenção. Quantas vezes você não acredita em você? Quantas vezes eu não acredito em mim? E às vezes a gente fala: Padre, você pode me dizer: Padre, as pessoas não acreditam em mim. Ao que eu te pergunto: você acredita em você? Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar não. Deus acredita em você, e Ele sempre vai acreditar. Mas você acredita em você? Porque esse mecanismo da mágoa que nós guardamos com relação a nós mesmos, mágoa essa que muitas vezes tem fundamento, porque nós erramos muito mesmo. Às vezes pode ser que você olhe para trás e veja que você errou muito. Pode ser que você que está aqui, filho, filha, você que está em casa, você olhe para trás e identifique: Padre Adriano Zandoná, eu de fato errei muito. Os meus filhos não são melhores porque eu errei na educação. Meu casamento não é melhor, Padre, porque eu não tive sabedoria, porque eu errei. Padre, eu errei muito nas minhas escolhas durante a minha vida. Padre, eu estou doente, mas é porque eu errei muito. Eu perdi o emprego porque eu errei. Pode ser que você até finja para os outros, falando que não tem nada a ver, mas no fundo você sabe quais são os seus erros. Você sabe onde você, como diz no vulgar, no popular, pisou na bola. Você sabe onde você poderia ter sido melhor e não foi. Você sabe quais são as más escolhas que você fez, que abriram portas, caminhos, para que realidades nocivas, ruins, negativas, entrassem na sua vida e te escravizassem. Você sabe. Mas meu irmão, minha irmã, você não pode, eu não posso, nós não podemos manter a vida inteira esse dedo acusado contra nós mesmos. É preciso nos perdoarmos, até mesmo do ponto de vista de uma saúde psíquica e emocional. A pessoa que não se perdoa, ela vai estar sempre se auto-sabotando. Como na psicologia existe o transtorno da autossabotagem, a pessoa que não se perdoa, ela vai estar, consciente ou inconscientemente, constantemente se auto-sabotando. É como a pessoa, por exemplo, que não foi amada, não se sentiu amada enquanto criança, como uma criança, não se sentiu amada pelo pai, pela mãe, não se sentiu querida, ou quem sabe não foi desejada ali pelo pai, pela mãe, no ato da sua concepção, no seu processo gestacional, não é? Porque hoje a ciência também explica o quanto as crianças no ventre das mães são sensíveis e acabam absorvendo como uma esponja tudo que é lançado de estímulo emocional sobre elas. Às vezes a mãe sentiu uma rejeição, e a pessoa, quando criança, já se sentiu rejeitada, ou a mãe ficou grávida e pensava: nossa, eu não podia ficar grávida agora. Às vezes por motivos complexos, não tinha dinheiro, ou estava vivendo uma crise com o marido, e rejeitou aquela criança.
E a criança, na maioria das vezes, ela acaba absorvendo. E muitas vezes a pessoa nasce se sentindo um peso. Você já viu aquela pessoa que ela faz de tudo para agradar? Parece que está fazendo de tudo para provar que merece viver, que merece a vida. Às vezes a raiz está lá na gestação, lá na concepção, porque foi rejeitado pelo pai, pela mãe, porque não foi acolhido, porque foi tido como um peso. E a criança no ventre da mãe, obviamente, não vai ter categorias ali racionais para diferenciar uma coisa da outra. Não, ela vai se ver como culpada. E às vezes a criança nasce se sentindo um peso e cresce, aquele ser humano se sentindo um peso, que faz de tudo para agradar os outros, que nunca sabe dizer não. E as pessoas falam: nossa, fulano é tão bonzinho. Não é bonzinho não. Fulano tem uma carência profunda no coração de ser aceito. E por isso que vira marionete na mão dos outros. Isso não é virtude não, isso é ferida que precisa ser curada por Deus. E Deus quer curar você nessa noite. Deus quer curar sua história, sua vida, suas emoções. Quem sabe você foi rejeitado lá no ventre da sua mãe ou na sua infância, ou não se sentiu querido, ou não se sentiu especial, ou não se sentiu belo, bela, ou se sentia julgado desde a mais tenra idade e cresceu se sentindo um peso, um estorvo na vida. E existe um buraco tão grande dentro de você e uma raiva que você inconscientemente traz de você mesmo, de você mesma, que você faz de tudo para agradar as pessoas, que você faz de tudo, nunca dizendo não, para obter a aprovação, mas o que existe no fundo é uma mágoa de você mesmo, porque você se sente um peso na vida, você não percebeu ainda o valor que você tem uma autoimagem negativa. Ai, padre, é que eu não me sinto bonito. É muito mais do que isso, filho, filha, é muito mais do que uma questão estética, são feridas que estão na sua alma, porque quando o amor de Deus cura as suas feridas, você se reconcilia com o cabelo que você gostaria de ter, ou com o cabelo que você não tem, né? Aqueles carecas. Ou com o cabelo que você queria de tal jeito, e é de outro. Ou com a sua aparência, ou com o seu tamanho, ou com o tamanho da sua orelha, do seu nariz, não sei. Isso também é uma coisa pela qual você precisa viver essa reconciliação interior, obviamente. Mas é muito mais profundo do que isso. Às vezes as suas feridas estão lá na sua infância, estão lá na sua adolescência, quando você não se sentiu amado, amada. Gente, a ausência de amor, ela é cáustica, ela corrói o bem dentro de nós, ela nos deixa céticos para a vida, ela nos mata aos poucos. A pessoa que não se sente amada, ou que se sente um peso, ou que não se sente aceita, e que por isso tem mágoa de si mesma, tem raiva de si mesma, ela sempre se autodesaprova. E quem se autodesaprova, é lógico que vai ser desaprovado pelos outros. Você já chega se menosprezando, você já chega sem se valorizar, fazendo tudo para agradar, entregando ali o seu valor na mão de qualquer um. É lógico que você não vai ser valorizado. Por isso que você precisa hoje, com a graça de Deus, identificar quais são os dedos que estão apontados contra você mesmo, para que você realize em Cristo o ato de se perdoar pelas coisas nas quais você errou, pelas coisas nas quais você não foi tão bom na vida, pelos relacionamentos que fracassaram por erro seu, por ausência de paciência, de sabedoria. E você não pode, filho, filha, eu não posso jamais julgar os erros do passado com o conhecimento de hoje. Às vezes as nossas culpas são tão irracionais, porque a gente acaba julgando os erros, as escolhas do passado com o critério de hoje. No passado você não tinha os critérios de hoje, no passado você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Você precisa se olhar com misericórdia, porque Deus te olha com misericórdia. Padre, mas eu não devia ter feito aquilo. Pode ser que você de fato não devesse ter feito aquilo, mas Deus não te condena, filho, filha. Deus não condena você que está aqui, você que fez coisas erradas, você que escolheu errado, você que errou nos relacionamentos, no caminho, fez tudo errado, quem sabe até abandonou a vontade de Deus para fazer outra coisa. Deus não está te condenando, Ele está te chamando para voltar. Ele quer te acolher com um abraço, porque Ele tem uma vida nova para você. Ele quer restaurar você, Ele quer te fazer feliz, independente dos erros
de percurso que existiram na sua história, meu irmão e minha irmã. Mas é preciso que você se perdoe. É preciso que você se perdoe pelos seus erros. É preciso que você seja honesto com você mesmo. Escute as vozes das suas feridas que estão falando dentro de você, para você saber quais são as áreas que precisam ser curadas pelo amor de Deus dentro de você, pela graça de Deus dentro de você, para que você não se sabote mais. É como aquela pessoa que tem tanta raiva de si e um vazio tão grande no coração, que começa a fabricar fugas. Às vezes é a comida, a pessoa começa a comer, e consequentemente engorda, né? E aquela gordura, aqueles quilos a mais, acaba sendo uma forma inconsciente de se autopunir, muitas vezes. Está se punindo, porque ela não acha que tem o direito de ser feliz. Porque inconscientemente ela acredita que não merece ser feliz, que não merece ser realizada. E depois se culpa por estar gorda, e começa, por estar gordo, gorda, e começa um combate, achando que a felicidade vai ser emagrecer. É lógico, é preciso buscar emagrecer, mas o que levou a pessoa a engordar? Não adianta só buscar emagrecer, não adianta só curar o sintoma, tem que curar a doença, a raiz. O que levou aquela pessoa a engordar, a se punir engordando, ou a se punir ficando doente, ou a se punir acarretando coisas ruins para a própria história, para a própria vida? Tem gente que parece para-raio, que atrai tanta coisa ruim. Pode ser que você que esteja aqui hoje, você que está em casa, esteja atraindo muitas coisas ruins para a sua vida. Será que não é porque você mesmo não se perdoou em várias coisas na sua vida, em vários erros, consciente ou inconscientemente? E essas suas mágoas, esses dedos apontados com relação a você mesmo, contra você mesmo, não estão atraindo como um para-raio coisas ruins, relacionamentos ruins, desavenças? Se perdoe, porque ninguém que não se perdoou vai conseguir perdoar, porque o amor começa em casa. Às vezes tem pessoas que me dizem: padre, eu não consigo amar. Será que você não consegue amar o outro? Não é porque você não se ama ainda o bastante? Começa em si o dom de amar, começa em casa. Filho, filha, antes de querer amar o seu esposo, a sua esposa somente, procure amar você mesmo. É lógico, não deixando de amar o outro, não dissociando, não realizando uma dicotomia, não é isso. Mas procure amar a você mesmo. Você tem erros? Sim ou não? Eu tenho muito. Disseram que quanto maior é o tamanho, maiores são os erros, né? Você tem erros, eu também tenho. Mas você tem muitas coisas boas no coração. Você tem muitos tesouros escondidos dentro de você, sabia disso? Muitos dons que Deus te deu. E mesmo que se até hoje você ouviu somente palavras negativas para a sua vida, sobre a sua vida, pode ser que até hoje você só escutou assim: você não presta para nada, você não trabalha, você não passa no vestibular, você é feio, você é acomodado, você é preguiçoso. Olha, quero dizer para você, como sacerdote presidindo essa missa, que é pessoa de Cristo, eu quebro todas essas palavras que foram lançadas sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como sacerdote, tenho autoridade espiritual para isso. E digo para você, você é muito mais do que tudo que falaram já acerca de você, sabia disso? Existem muitas coisas que você ainda não ouviu acerca de você mesmo. Sabe por que você não ouviu? Porque você está procurando nas bocas erradas. Você já parou para escutar o que Deus tem a falar acerca da sua vida? Você já escutou Ele te falando: meu filho, minha filha, você é precioso, preciosa. Eu te amo do jeito que você é, como você está, com as suas feridas, com seus medos, com as suas marcas, com as suas revoltas. Deus não quer que você explique para Ele o porquê você está infeliz. Ele não quer suas justificativas, Ele quer abraçar você, Ele quer te acolher, Ele quer te levantar, Ele quer te mostrar o imenso valor que você tem e que muitas vezes fica ocultado, sepultado diante de inúmeras palavras negativas lançadas sobre a sua vida, diante de inúmeras palavras de derrota. Como no evangelho de hoje, os judeus pediam um sinal, Jesus falou: não vou dar nenhum sinal, o sinal sou eu.
Como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra e vai ressuscitar. Sabe por quê? Sabe? Porque Ele ama você e quer te fazer feliz. Somente por isso. Porque Ele te escolheu para tornar a sua vida um lugar feliz. E Ele quer que você se reconcilie com você mesmo. Que você se perdoe. Que você se veja com bons olhos. Que você dê uma outra chance a você mesmo. Que você perdoe as suas fraquezas. As que você cometeu consciente ou inconscientemente. Porque Ele quer desatar os nós nas suas emoções, nos seus afetos. Ele quer destruir os sistemas de compensação inconscientes, as fugas que você foi criando para ocultar da mágoa, da raiva, do ódio, da desaprovação, da autopunição, da autorrejeição que você nutria ali com relação a você mesmo, por não se sentir tão bom, por não se sentir tão especial, por não se sentir uma pessoa virtuosa com valor. Você tem virtude sim. Às vezes elas estão soterradas diante das inúmeras feridas que a vida depositou sobre você. Mas Deus quer retirar essas feridas e ressuscitar os dons que Ele mesmo colocou no seu coração. Fique em pé agora. Vamos rezar com essa canção. Vamos rezar com essa canção. Põe a mão no seu coração agora. Se você souber, cante essa canção. Se você não souber, apenas escute. Ou melhor, no primeiro momento, você aqui, você em casa, apenas escute esta canção num primeiro momento. Feche os seus olhos. Escute o que Deus quer te falar. Deixe o amor dEle preencher as suas lacunas, os seus vazios. Deixe o amor dEle te oferecer a possibilidade de perdoar a você mesmo e de retirar esses impedimentos para que a graça dEle se plenifique na sua história. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus julgar o teu viver, não desanimes, não. Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Escute isso. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo o ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz:
Cante isso. Sou capaz de amar. Deus me ama, eu nasci para amar. Pois Deus me ama. Eu nasci para amar. Deus me ama, sou capaz de amar. Deus me ama. Sou capaz de amar. Deus me ama, eu nasci para amar. Deus me ama. Eu nasci para amar. E repita comigo agora com a mão sobre o seu coração: Senhor, Senhor, eu quero com a tua graça. eu quero com a tua graça. Mais forte, eu quero com a tua graça. Eu quero com a tua graça. E tomando posse do seu amor por E mim, tomando posse do seu amor por mim, eu quero me perdoar. eu quero me perdoar. Jesus, Jesus, nesta noite, nesta noite, eu me perdoo eu me perdoo em teu nome, em teu nome, por todos os meus erros, por todos os meus erros, por todas as minhas por inconsistências, todas as minhas inconsistências, por todas as minhas fragilidades. por todas as minhas fragilidades. Eu me perdoo, Jesus, Eu me perdoo, Jesus, pelas vezes que eu não fui capaz de acertar, pelas vezes que eu não fui capaz de acertar, pelas vezes que eu fiz o mal, pelas vezes em que eu fiz o mal, pelas vezes que eu desperdicei pelas vezes em que eu desperdicei oportunidades boas na minha vida, oportunidades boas na minha vida, pelas vezes que eu estraguei relacionamentos, pelas vezes em que eu estraguei relacionamento, pelas vezes que eu me atrasei no relógio da vida. pelas vezes em que eu me atrasei no relógio da vida. Eu me perdoo Eu me perdoo por não ser tão bom, por não ser tão bom, por não acertar sempre, por não acertar sempre, por nem sempre conseguir por nem sempre conseguir dar o meu melhor. dar o meu melhor. Eu me perdoo Eu me perdoo pela minha aparência, pela minha aparência, pelas circunstâncias da minha história, pelas circunstâncias da minha história, por todas as vezes que eu mesmo por todas as vezes que eu mesmo construí circunstâncias construí circunstâncias de infelicidade na minha vida, de infelicidade na minha vida, pelas vezes que eu me sabotei, pelas vezes em que eu me sabotei, que eu criei fugas, que eu criei fugas, mecanismos mecanismos para me punir, pelas vezes que eu me arruinei pelas vezes em que eu me arruinei nos vícios, nos vícios, nos nos problemas, problemas, fazendo mal a mim mesmo, fazendo mal a mim mesmo, pelas vezes que eu não me comportei pelas vezes em que eu não me comportei como as pessoas esperavam, como as pessoas esperavam, e por isso eu me puni. e por isso eu me puni. Mas agora eu me perdoo Mas agora eu me perdoo por todos esses meus erros, por todos esses meus erros, por todas as minhas fraquezas e por pecados, todas as minhas fraquezas e pecados. e eu me perdoo E eu me perdoo em nome de em Jesus, nome de Jesus. e eu absolvo E eu absolvo a mim mesmo a mim mesmo de pagar pelo mal de pagar pelo mal que eu cometi, que eu cometi. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, E eu te peço, Espírito Santo, encha-me agora, encha-me agora, preencha em mim todo espaço vazio. preencha em mim todo espaço vazio. Deus me ama, Deus me ama, eu sou capaz de amar. eu sou capaz de amar. Deus me perdoa, Deus me perdoa, eu também me perdoo. eu também me perdoo. Ele me vê com bons olhos, Ele me vê com bons olhos. eu também. Eu também. A mim darei A mim darei novas chances. novas chances. Eu acredito em mim mesmo, Eu acredito em mim mesmo, pela força, pela força, pelo amor pelo amor do Deus que me escolheu do Deus que me escolheu e em mim acredita. e em mim acredita. Amém. Amém. Cantemos, encerrando esse momento. Deus me ama, sou capaz de amar. Canta com força. Você aqui, você em casa. Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama, eu nasci pra amar. Cante, Deus me ama, Deus, sou capaz de amar.
pois Deus me ama. Eu nasci pra amar, eu nasci pra amar.